Em Josué capítulo 17, nós vemos que crescimento exige luta, exige muita luta. Muitos de nós somos tentados a achar que o crescimento, quando nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus, o crescimento será algo natural. Não necessariamente. Mesmo estando no centro da vontade de Deus, eu e você vamos precisar lutar e lutar muito. Então é muito importante que você se prepare, como diz o apóstolo Paulo, e eu e você nos revistamos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Aqui alguns conselhos que vão fazer muita diferença nesse processo. E eu convido você a ficar comigo aqui até o final e que eu tenho certeza que vai abençoar e muito a sua vida. Lembrando que se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho para ativar todas as notificações. Isso vai fazer com que você seja avisado ou avisada dos conteúdos novos. Se torne um membro para ter acesso a conteúdo exclusivo. Para isso, basta clicar no botão aqui embaixo, seja membro. E se quiser ficar mais conectado, me siga no Instagram, @DiegoNascimento316. Amém? Então vamos lá. Versículo 14 do capítulo 17 diz assim: Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente. O que os descendentes de José estavam dizendo é que o espaço que eles tinham era um pouco. Eles eram um povo grandioso e o espaço de terra, a porção de terra que eles receberam quando as terras foram repartidas era pouco. Ou seja, eles precisavam de mais. Haverá momentos na minha vida e na sua vida em que nós vamos precisar de mais. Por exemplo, aqui no Jesus e a Bíblia houve um tempo em que eu gravava sentado na mesa com um notebook e só uma pequena luminária na minha frente. Se você assistir os primeiros vídeos desse formato que eu estou trabalhando hoje, você vai ver como era, sabe, bem simples. O áudio era ruim, tudo era muito ruim. Mas à medida que eu fui desenvolvendo, em todos os aspectos eu fui precisando de mais coisas. E à medida que essas coisas foram se tornando necessárias, o Senhor Deus foi acrescentando. Haverá momentos na minha vida e na sua vida em que nós vamos precisar de mais. E o que fazer? Veja. Respondeu Josué: Se vocês são tão numerosos e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Se você precisa de mais, Josué está dizendo: suba, entre, limpe e não reclame. Se você precisa de mais, você precisa agir. Se você precisa de mais, você precisa se movimentar. Se você precisa de mais, comece a agir agora e não reclame. Eu amo esse texto. Quando eu estudei esse texto a primeira vez, eu fiquei muito encantado. Muito encantado. Muitas vezes eu ficava vendo muitos cristãos ao meu redor dizendo: eu estou orando faz 10 anos, eu estou orando há 15 anos e nada acontece. Mas muitas vezes eu ficava lendo esse texto e pensando: nossa, mas será que o que está faltando a esses irmãos não é subir, entrar, limpar o terreno e parar de reclamar? Será que o tempo de orar já não cessou? Será que agora já não é tempo de agir? Versículo 16. Os descendentes de José responderam: Os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro. Tanto os que vivem em Bet-Sean e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. O que é que os filhos de José estavam dizendo? Josué, nós precisamos de mais espaço, mas a sua proposta é muito difícil. Por quê? Porque as pessoas que estão lá, os inimigos que lá estão, possuem carros de ferro. Eles são numerosos, eles estão mais bem preparados do que nós. Exatamente isso que eu e você fazemos. Nós oramos a Deus, nós pedimos direção, nós pedimos que o Senhor nos mostre, nós pedimos que, enfim, aí Deus nos mostra. Aí o que é que nós dizemos? É difícil demais. Eu não consigo, eu não posso. Está além daquilo que eu posso fazer. Perceba como Josué lida com a objeção deles. Versículo 17. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés:
Vocês são numerosos e poderosos. Vocês não terão apenas um quinhão. Em outras palavras, o que Josué está dizendo é: vocês conseguem. Eu sei que vocês conseguem. Eu confio no Senhor que vocês vão conseguir. Muitas vezes as pessoas que nos cercam, muitas vezes não, raramente isso acontece. Mas às vezes há pessoas que percebem mais o nosso valor do que nós mesmos. Muitas vezes seu pastor acredita mais que vai dar certo do que você. Muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor lhe aconselhando creem, mas você não consegue crer. O fato, meus irmãos, é que só reclamar não vai mudar nada. Só ficar parado também não vai mudar nada. Subam, entrem, limpem, parem de reclamar. Versículo 18. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês, até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Em outras palavras, Josué está dizendo: vá à luta. Por muito tempo eu reclamei. Muito tempo. E reclamando, porque o Senhor Deus, na sua palavra, Ele diz que a seara é grande, poucos são os trabalhadores, e eu estava ali querendo pregar o evangelho todo dia, toda hora, e Ele não fazia nada para que isso acontecesse. Eu passei muitos anos reclamando. Muitos anos reclamando que o Senhor não fazia nada, que a igreja não me sustentava. Enfim, eu passei muitos anos mesmo. Destes 20 anos, eu passei muitos anos reclamando. E talvez isso tenha até contribuído para que 20 anos fossem 20 anos. Talvez tivesse sido menos tempo se eu tivesse acordado mais cedo. De uma forma ou de outra, foi quando eu percebi se enquanto eu ficasse reclamando ou me fazendo de vítima, as coisas não iam mudar e que eu precisava me colocar diante de Deus e dizer: ok, Deus, talvez o meu plano não seja o seu plano. E foi exatamente isso: Senhor, talvez esse não seja o seu plano. O que é que o Senhor quer para a minha vida? O que é que o Senhor quer que eu faça? O meu sonho é viver integralmente na sua obra, no ministério. O plano convencional é que os vocacionados sejam sustentados pela igreja, mas isso não está dando certo para mim. Então, o que o Senhor quer que eu faça? Me dirija e eu o farei. O Jesus e a Bíblia, a partir desse momento, começou a crescer, a tomar forma, e as visualizações foram aumentando, e graças a Deus estou eu aqui hoje há 2 anos em tempo integral no ministério, não financiado por igreja, mas financiado pelo trabalho que eu desenvolvo aqui na internet, pela direção de Deus. O que o Senhor Deus me disse até que eu chegasse aqui foi basicamente o que Josué disse aos filhos de aos filhos de José. Você precisa ir à luta. Você precisa parar de reclamar. Você precisa parar de choramingar. Você precisa parar de achar que é vítima. E você precisa me ouvir e fazer exatamente o que eu estou lhe dizendo. Você consegue. Vá à luta, você consegue. Então, meus irmãos, muitas vezes o que nos limita, o que impede o nosso crescimento é que nós temos um plano. Nós olhamos a vida dos outros e na vida dos outros foi desse jeito, então na minha vai ter que ser, mas Deus não faz. E aí nós nos frustramos. Nós devemos parar e dizer: Senhor, como o Senhor quer fazer na minha vida? E quando a direção vier ao seu coração e ela parecer impossível, lembre das palavras de Josué: vocês conseguem, vão à luta. Por mais fortes, mais difíceis, por mais bem preparados que sejam as circunstâncias adiante de você, tenha certeza que se o Senhor estiver com você, estiver ao seu lado, você vai viver coisas incríveis em Deus, porque Ele é o Deus do impossível. O que o Senhor precisa de nós? Ele precisa que nós desenvolvamos um coração sensível e submisso à sua vontade. Se Ele encontrar isso em nós, então, meus irmãos, é muito difícil dizer até onde eu e você poderemos ir. Amém?